O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde coração. Se eu fosse nós, se eu fosse você, se eu fosse eu começava a dar mais crédito para a Bíblia. A Bíblia, ela é revelação divina. O que está na Bíblia não é conversa fiada, não. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é verdade. Deus não fala mentira. Se na Bíblia, toda a Bíblia, está dizendo coisas para nós importantes, para a nossa vida e salvação e santificação, nós devemos respeitar a Bíblia. A Bíblia fala que quem adultera vai para o inferno. Deus está falando, se adulterar, você vai para o inferno. É Deus que está falando. A Bíblia está falando, se você viver relação sexual e namoro, você vai para o inferno. É a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando, se você roubar e não se arrepender, você vai para o inferno. A Bíblia que está falando que quando estiver próximo da volta de Jesus, o mundo vai ficar insuportável de viver. Mas a Bíblia também está falando que Deus guarda os seus escolhidos, que Ele protege os seus escolhidos, que Ele vela pela vida daqueles que o temem. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, para aqueles que o temem. O problema hoje em dia é que as pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho e brincam com suas vidas, brincam com a palavra de Deus, né? Então nós precisamos estar muito atentos àquilo que Deus fala. Porque o que Deus comunica para nós na liturgia católica, na Santa Missa, é o conteúdo da nossa salvação. Se vocês que estão sentados aí não corressem o risco de ir para o inferno, eu não precisava estar aqui. Para que eu estou aqui? Para que tem padre? Para que tem missa? Para que tem sacramentos? Todos nós corremos o risco de ir para o inferno, se vivemos de qualquer jeito. Esta falta de temor a Deus, a minha avó sempre falava disso. Minha avó sempre falou disso. Meu filho, nós precisamos temer a Deus. E o temor de Deus, Provérbios 1:6, ele é o princípio da sabedoria. Só pessoas que respeitam a Deus, levam Deus muito a sério, vão ter sabor para viver. As pessoas, nestes tempos que nós estamos vivendo, são tempos apocalípticos. Nossa Senhora já disse diversas vezes que o nosso tempo, 2022, é pior do que o tempo do dilúvio.
a maldade na face da terra. Se você visse as coisas com os olhos de Deus, você cairia para trás duro, para ver o quanto de maldade está dentro do coração humano, está sendo vivido cada vez mais e propagado. A Bíblia diz que é para não matar, e as pessoas estão matando crianças nos seus ventres, mas não é por momento de fraqueza não, estão fazendo programas defendendo coisas horríveis, como matar crianças no ventre. Nem a serpente, nem a cobra é capaz de matar os filhotinhos no ninho, e o ser humano, além de matar, quer legalizar e justificar. Nossa Senhora das Américas, que apareceu em Washington, nos Estados Unidos, ela disse que se nós não convertermos em relação a matar crianças no ventre das mães, haverá guerra nuclear. Santa Teresa de Calcutá dizia: matar crianças nos ventres das mães traz guerra nuclear. Escutou? Não brinca com Deus não. Nós estamos brincando com Deus em parlamentos, nós estamos brincando com Deus na política, brincando com Deus no púlpito. Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Os anjos, diz a Bíblia, eles tremem diante do juízo de Deus. E a palavra de Deus, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Deus é amor, Ele é misericordioso, sim. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós podemos escorregar, nós podemos ter as nossas falhas, nossas fraquezas, porque somos marcados pelo pecado original. Mas São João Crisóstomo, ele nos ensina assim: pecar é fraqueza humana, permanecer no pecado e retroagir no pecado diversas vezes é diabólico. Ah, padre, mas e a misericórdia de Deus? Graças a Deus, dizia o Padre Pio, se a misericórdia de Deus fosse o que você pensa, o que eu penso, todos nós estaríamos perdidos. Graças a Deus, Deus é Deus. Graças a Deus, Ele é misericordioso, Ele é sábio. Se Ele está permitindo essa arruaça na face da terra, eu tenho certeza absoluta que Deus está suportando tudo isso que está acontecendo nesse mundo para me salvar, para me salvar. Porque se Ele não tivesse suportando isso, se Ele tivesse intervindo, talvez há 20 anos atrás, eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus, eu estaria no mundo. Se Deus intervir hoje, quantos da tua família não está no álcool, no adultério, nas drogas? Deus ama os alcoólatras? Sim. Deus ama os adúlteros? Sim. Deus ama aqueles que estão na prostituição? Sim. Deus ama os corruptos, os ladrões? Sim. Os assassinos? Sim. Deus ama até Satanás, porque Deus é amor e Ele não pode deixar de amar. Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. Romanos capítulo 12, versículo 9: amai o que é bom, odiai o que é mal. Deus abomina a menor centelha de pecado, porque o pecado é uma afronta contra Deus. Se nós dissermos que somos pecadores, é a mesma coisa dizer que nós afrontamos a Deus. Padre, mas nem todos afrontam Deus, pelo contrário, tem gente muito humilde que bate no peito, faz penitência, reza por si, reza pelos outros, visita os doentes, ajuda as pessoas, dá sacolão, dá cesta básica, ajuda no que pode, visita os enfermos, visita os encarcerados, dá pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede, cobre os nus. Sim, tem gente com o coração, graças a Deus, cheio do Espírito Santo. É por conta dessas pessoas que ainda nós estamos aqui. Mas se o pecado continuar sendo disseminado, se o pecado continuar sendo propagado, justificado, cometido, a Bíblia nos diz que Deus vai abreviar
o tempo por causa dos eleitos, porque senão as pessoas que têm um coração semelhante ao de Jesus, não vai suportar viver aqui nessa terra. Hoje o Evangelho está falando para amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou, gente? Jesus nos amou profundamente, detestando profundamente o nosso pecado. Se você nunca ouviu na sua vida como Jesus nos amou, deixa eu repetir: Jesus nos amou, derramou a última gota do sangue dele na cruz, detestando o teu pecado. O inferno existe, o mal existe, o demônio existe, e ele está aí para destruir casamentos, ele está aí para jogar jovens numa sexualidade desregrada, em drogas, ele está aí para fazer da internet um chacoalho de mentiras. Os anjos estão ao nosso redor? Sim, estão ao nosso redor. Nosso Senhor Jesus Cristo, no livro Ensino e Êxodo, ele disse que os anjos estão chorando por causa do abandono que se tem na Eucaristia, por causa de tanta maldade, de tanta indiferença e ingratidão. O ser humano criou um sistema de vida que está destruindo a saúde psíquica dele mesmo. Quem tem mais idade aqui, lembra? Quando não tinha, eu não estou dizendo que seja ruim, mas quando não tinha internet, nós passávamos muito melhor, obrigado. Não é que a internet é ruim, não é isso não. Certa vez chegaram para o Padre Pio, numa alegria tremenda: padre, o senhor não sabe o que aconteceu. Pois não, filho, inventaram um aparelho onde você vai poder ver as pessoas lá do outro lado do mundo. Como que ele chama? Televisão. Padre Pio baixou a cabeça, ficou em silêncio, deu de cabeça assim, fazendo negativa, e não aprovou que a televisão fosse uma boa invenção. Não porque o Padre Pio era contra a tecnologia, não, porque a maldade do homem, unida à tentação de Satanás, vai fazendo das descobertas científicas instrumentos de destruição para as nossas vidas. Mas eu pergunto, quem que tem esse discernimento? Os santos, quando eles nos mostram as coisas, a gente vê a vida dos santos, a gente diz que os santos são radicais, alguns dizem que os santos são loucos, outros dizem que não dá para viver isso. Então como que nós vamos viver, né? Os santos são radicais, os santos são anacrônicos, fora do nosso tempo. Então como que nós vamos viver? Deixa a vida me levar e a vida leva eu? Vida espiritual é muito simples. Termina essa homilia, é muito simples. Ou o Espírito reina em nós, o Espírito Santo, e a nossa carne é crucificada mediante a penitência, a graça de Deus, ou então o seu temperamento, os seus gostinhos, a sua vaidade vai te destruir. Você não percebeu ainda que o maior inimigo da tua vida é o teu ego? Padre, o que é o ego? O ego é o teu eu doente. A santidade é o teu eu santo. E se você quiser ser santo, você tem que renunciar ao seu ego. E como que a igreja fez isso? Como que os santos renunciaram ao ego? Dizendo não. Mateus capítulo 11, versículo 12. Dos tempos de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Se você ficar dialogando com a fraqueza, com o sentimentalismo, com a concupiscência, no mínimo, você já vai ser escravizado aqui nessa vida. Sabe o que gera tanta depressão e ansiedade nas pessoas? Apego. Tem gente que apega a serviço, tem gente que apega a cachorro, tem gente que apega a cargos, tem gente que se apega a pessoas, tem gente que se apega, é capaz de se apegar até uma meia furada. Tem gente que fica doente por causa de uma meia furada chulezenta.
Não. Você acha que é brincadeira? Você acha que eu estou falando brincadeira? A miséria, como diz São José Escrivá, não é de se espantar que a miséria seja miserável e que o mal seja maldoso, mas a criatividade humana sem Deus. Padre Pio mesmo dizia: se não fosse a graça de Deus na minha vida, só sobra farrapos. Para um homem santo, Padre Pio realizou em vida muito mais de 1000 milagres, mas milagres estrondosos. Padre Pio dava bênção nas pessoas, sem pupila, elas começavam a enxergar. Padre Pio sangrava 3 horas celebrando a Santa Missa. Padre Pio é um milagre nos nossos tempos, mostrando o que é o sacerdócio de Jesus, o que é a confissão, o que é a Eucaristia, a luta que ele tinha com Satanás, os rosários que ele rezava, a severidade que ele tinha diante do mínimo pecado. E um dia perguntaram para ele: padre, por que o senhor veio nesse mundo? Ele respondeu: eu vim para os padres. E ele era alegre, ele tinha alegria, ele gostava das crianças, tinha uma sensibilidade tremenda com os sofredores. Depois da guerra, construiu o maior hospital da Europa, sem nenhum centavo de renda própria, sempre com doações, a casa do alívio ao sofrimento. Gostava de brincar, gostava de comer um docinho de vez em quando, falava umas piadas, todo mundo via, tinha um sorriso maravilhoso, mas vivia uma vida austera, de penitência. Assim também foi São João Bosco, assim foi João Paulo II, acordava 4 horas da manhã, Papa Santo, rezando, Papa místico. Assim foi Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi para o Carmelo. E a nossa geração deita e dorme e rola numa vida fútil. 1 Pedro 1,18. Acabei de me confessar, celebrei 2 missas hoje de manhã, mas não estava conseguindo rezar direito. Falei: eu preciso me confessar. E falei para o padre, falei: padre, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Ele: é isso mesmo, padre Braulio, a batalha espiritual está tremenda, e se você não for mulher de oração, se você não for homem de oração, ficar com essa conversinha mole, empurrando com a barriga, querendo que todo mundo goste de você, sai para lá, rapaz, sai para lá. Ninguém precisa gostar da gente, não. Jesus pediu para a gente amar um ao outro. A minha função, eu não vim nesse mundo para você gostar de mim, não. Se você não gostar de mim, o problema é seu. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que honrar as pessoas, nós temos que amar as pessoas. A gente não tem que jogar para a torcida, não. Tem que agradar o coração de Deus, Deus Pai. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se fosse para agradar os homens, eu não me teria tornado servo de Cristo. E se você é cristão, você não vai agradar as pessoas, não. Mas tua missão não é fazer com que as pessoas gostem de você, não. Tua missão é ser santo. Tua missão é adorar o Santíssimo, rezar o rosário. Tua missão é que a tua vida seja um grito, que a tua vida seja uma pregação. Padre Antônio Vieira, grande jesuíta brasileiro, português brasileiro, maior escritor de língua portuguesa, um dos maiores, ele dizia que São João Batista não pregava para os ouvidos, São João Batista pregava para os olhos, o poder do exemplo. Nossa vida precisa ser um evangelho vivo, a nossa vida precisa ser um evangelho vivo, e não tem como imitar Jesus Cristo sem uma certa radicalidade. Não a minha radicalidade. Você não tem que imitar o Padre Braulio, você não tem que imitar X ou Y, você tem que imitar Jesus. Radicalidade de Jesus, a radicalidade da Virgem Maria, dos santos. Radicalismo é extremismo, radicalidade em Cristo é coerência. E essa geração não quer saber de coerência com Deus, nem com Deus, nem com o próximo, porque não sabe a natureza do amor. Qual que é a natureza do amor? Olha para a cruz. Se a cruz não é um grito de radicalidade, um amor radical, sim, misericordioso, sim, mas amou
e amou até o extremo. Isso não é radical? João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Então, a medida da sua vida daqui para frente, não é internet, televisão não, não é vizinha, não é vizinho não, não é patrão, patroa não, nem o esposo, nem esposa. A medida da sua vida é Cristo Jesus, a imitação de Cristo, viver à luz do Evangelho. São Paulo diz isso, uma coisa só vale: viver à altura do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é um evangelho de oração. Se você é um católico, não é um homem ou uma mulher de oração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Evangelho de Jesus é perdão. Se você é católico e não perdoa, tem alguma coisa errada. O Evangelho de Jesus é serviço. Se você não serve as pessoas, tem alguma coisa errada. O Evangelho de Jesus é adoração, muita adoração. Se você não adora, tem alguma coisa errada com o teu seguimento de Jesus. O Evangelho de Jesus é coerência, é penitência. Se você não é coerente, se você não é honesto, se você não é penitente, está alguma coisa errada na sua vida. Convertei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. As pessoas não param para pensar, mas quando todos nós pecamos, ofende o coração de Deus? Sim, mas quem é destruído somos nós mesmos. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Diga, compadre, quem ama Jesus Cristo não suporta viver no pecado. Quem ama Jesus Cristo não toma chazinho com demônio. Quem ama Jesus Cristo tem sensibilidade de consciência. E Jesus disse isso para Santa Faustina: aqueles que me amam, eu dou a sensibilidade da consciência. E a beata Batista Verani, o Senhor disse para ela que aqueles que o amam são revestidos de 3 dons especiais. 3, o de não pecar, o de fazer boas obras e de sofrer pelo seu amor. Isso é o Evangelho puro e simples, como dizia São Francisco, sine glossa, o Evangelho puro e simples, puro e simples. Nossa geração é uma geração de algodão doce, de gente que acorda no ar-condicionado, que dorme no Netflix, que levanta no milkshake, que vai para a sorveteria, que vai para McDonald's. Esse povo não aguenta nada. Se der um espirro aí de uma coisa de invasão no Brasil, sai todo mundo cai de perna para o ar. Não tem decisão, não tem vida intelectual, não tem vida espiritual, não tem saneamento básico. Olha, gente do céu, misericórdia. Um dia um desses meninos falou assim para mim: ô padre, o senhor tem a cara assim, que você ficar mais velho, o senhor vai sumir, vai para um lugar quietinho. Falou desse jeito para mim. Eu acho que é isso mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.